Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, hoje nós faremos a correção de uns exercíciozinhos. Já tínhamos passado para vocês. Faltou aí a gente fazer a correção, beleza? Deixe-me aqui compartilhar com vocês. Ok. Tá aqui. Tranquilo? Deixe-me ver se tá tudo ok mesmo. Ok, beleza. Então, vamos lá. Amores, olha só. Nós tínhamos passado para vocês e agora eu vou corrigir e comentar com vocês aqui. Observe o período. A mão que escreve esse poema não sabe o que está escrevendo. Então, bem, vejam bem aqui, ó. Quantos verbos eu tenho? Primeira coisa que você fará é identificar os verbos. Eu tenho um verbo, dois verbos, sabe, três verbos, está escrevendo aqui, a locução verbal, está escrevendo. Se eu tenho três verbos, ora, eu tenho três orações. Essa palavrinha que, ela pode ser substituída por o qual, a qual, os quais, as quais. Vejam, a mão a qual escreve esse poema, pode. Então, ele é um pronome relativo. Legal? Essa informação é importante. Se é pronome relativo, ele, então, introduz uma oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Esse outro que aqui, ó, ele também é um pronome relativo? Sim. Ele tem como antecedente o pronome demonstrativo o. É como se eu dissesse assim, ó, a mão não sabe aquilo o qual está escrevendo. Então, essa outra oração é oração subordinada adjetiva. Beleza? Bom, vamos lá então. Separe-o, ou seja, separe o período e classifique as orações. Olha lá. Na primeira aqui, ó. Primeira oração. A mão não sabe o. O, claro, faz, ó, tem sentido de aquilo, ele faz parte da oração principal. Então, a mão não sabe aquilo. A outra, que escreve esse poema, é pronome relativo? Sim. Pronome relativo introduz oração adjetiva? Sim. Tem vírgula? Aqui antes desse pronome, galera, tem a vírgula? Não. Então, ela é adjetiva restritiva. Não é toda a mão, tá, que escreve esse poema, é a que escreve. A mesma coisa aqui, ó. Tem vírgula antes do pronome relativo? Não. Então, ela é adjetiva restritiva. Tranquilo? Tudo bem? Tem alguns conceitos aqui que são bem importantes, hein? Por exemplo, toda vez que você não tiver o verbo antes do pronome relativo, é porque a oração principal continuará depois. Se você tiver a construção o que, esse o significa aquilo. Ele é um pronome demonstrativo. Ele é o termo antecedente do pronome relativo. Beleza? Então, são informações aí importantes. Está aqui, ó. Dê a classe gramatical dos elementos coesivos em destaque que aparecem na frase acima. Elementos coesivos são elementos responsáveis por fazer a ligação. Essa ligação ela é feita entre orações, ela é feita entre períodos e ela é feita entre parágrafos. Então, a função sintática, já falei, né, da palavrinha que aqui em destaque é de pronome relativo. Beleza? Olha outro exercício aqui, o exercício número 2.
Vejam, é para você completar o espaço com os pronomes que, quem, qual, cujo, onde, como e quanto. Veja bem, são os amigos de quem nunca nos esquecemos. Bom, primeiro, por que eu usei o pronome quem? Porque quando eu me refiro à pessoa, eu uso o pronome quem. E por que eu usei a preposição de? Porque quem nunca se esquece de algo, de alguém. Então, são os amigos de quem nunca nos esquecemos. O rapaz a quem me dirigi parecia o gerente da loja. Primeiro, por que eu usei o pronome quem? Porque eu estou substituindo uma pessoa. Se é pessoa, é o pronome quem. Quem se dirige a. Olha aqui, ó. O rapaz a quem me dirigi. Quem se dirige a alguém. Beleza? Então, de quem nunca nos esquecemos, a quem me dirigi. Vejam outras. Detesto as pessoas cujas atitudes são preconceituosas. Porque obrigatoriamente eu usei o pronome cujo? Porque as atitudes pertencem às pessoas. Então eu tenho aqui um ser possuidor e tenho aqui um ser possuído. Detesto as pessoas. Detalhe, meus amores, é que esse pronome cujo, tá vendo? Ele vai concordar com o ser possuído. Olhem, observem. Atitudes, feminino plural. Cujo, feminino plural. Cujas. Beleza? Eu vou fazer essa concordância em gênero e em número com o termo possuído. Outra aqui, ó. Você é uma pessoa em quem todos confiam. Por que eu usei o pronome quem? Porque é pessoa. Quem confia, confia em. Moleza. Se é pessoa, quem? Quem confia, confia em quem todos confiam. Ok? A rua onde moro é tranquila. Ou então, a rua em que moro é tranquila. Vale lembrar, meus amores, que o pronome onde, ele faz referência exclusivamente a lugar. Então, rua não é o lugar? Se é lugar, eu tanto posso colocar onde, como posso colocar em que. Beleza? Vejam a situação em que me envolvi. Bom, algumas pessoas colocariam aqui onde. A situação onde me envolvi é bastante complicada. Amores, por que eu não posso usar o onde aqui nesse caso? Porque aqui, nesse caso, eu não tenho uma ideia exclusiva de lugar. Lugar, vejam, é rua. Situação não é lugar, gente. Situação é talvez uma circunstância, tá? Mas não é lugar. E se não for lugar, eu não posso usar o pronome onde. Aí eu vou usar, então, a construção, né? Pronome que, em que. Aliás, eu gosto muito de usar o em que para qualquer situação, seja para uma circunstância, seja para lugar, o em que está correto. Olha aqui, amores, letra G. Você leu o livro que o professor indicou. Beleza. Livro é coisa? Sim. Se for coisa, normalmente então usamos o pronome que. Você leu o livro que o professor indicou. Não tem preposição porque o verbo não exige essa preposição. Vejam, são esses os alunos que devem ser aprovados. Ah, professor, mas aqui é pessoa. Só que tem um detalhe, amores.
O pronome quem, obrigatório, ele será sempre preposicionado. Obrigatoriamente, ele terá preposição. Aqui, ó, são esses os alunos que devem ser reprovados. Eu não tenho como colocar uma preposição, não tem nenhum elemento que peça essa preposição. Então, se eu não posso usar a preposição, eu também não posso usar o pronome quem, ainda que faça uma referência à pessoa. Tá? Tudo bem? Se fosse, por exemplo, assim, ó, são esses os alunos, fiz referências. Ora, quem faz referência a. Então, nesse caso, eu posso colocar, ó, são esses os alunos a quem fiz referências. Beleza? Pronome quem, indicado somente quando puder ser antecedido. Ok? Vejam, ela sofreu um trauma de que nunca se refez. Poderia usar também um trauma do qual nunca se refez. Tá? Poderia colocar aqui também, por exemplo, olha só. Do qual nunca se refez. Beleza? Tranquilo? Quem se refaz de algo, de alguma coisa. Então, obrigatoriamente, eu preciso da preposição. Não conheço a professora a quem, olha aqui, ó, você fez referência. Tá vendo que aqui quem faz referência a, professora é pessoa, então, fácil, a quem você fez referência. O concurso em que me inscrevi foi adiado. Quem se inscreve em algo, em algum lugar. Então, em que me inscrevi foi adiado. Tranquilo? Beleza? Olha aqui, amores. Identifique as orações subordinadas adjetivas abaixo e classifique-as. É a primeira atitude. Em seguida, desmembre os períodos compostos, formando 2 períodos simples. Fácil. Olha só, amores. O funcionário com cujas ideias a direção não concordava foi demitido. Aqui está a primeira oração. O funcionário foi demitido. Olha aqui a oração principal. Ó. O funcionário foi demitido. Com cujas ideias a direção não concordava, é a oração subordinada adjetiva, vejam, adjetiva restritiva. Beleza? Tem vírgula aqui, gente? Por que eu usei essa preposição com? Porque quem não concorda com algo, com alguém. E olha, por que eu usei o pronome cujo? Porque as ideias pertencem a quem, gente? Ao funcionário. Beleza? Então, olha só. O funcionário foi demitido. A direção não concordava com as ideias do funcionário. Ok? Eu, então, separei o período composto, formando aqui 2 períodos simples. Qual é a característica do período simples? Possuir apenas um único verbo. Olha a letra B. As ideias pelas quais lutamos devem ser valorizadas. Primeira oração. As ideias devem ser valorizadas. Segunda oração. Pelas quais lutamos. Pergunto. Antes da oração, eu tenho preposição, moçada? Antes dessa oração aqui, ó, pelas quais eu tenho preposição, não, perdão. Eu tenho vírgula? Não. Então, ela é adjetiva restritiva. Primeira oração, olha aqui, ó. As ideias devem ser valorizadas. Segunda oração, lutamos pelas ideias. Tá vendo? Olha aqui, ó. Lutamos pelas ideias. Olha outra aqui. Deus, que é nosso Pai, nos salvará. Primeira oração. Deus nos salvará. Essa
é a oração principal. Muito bem. Que é nosso Pai. Amores, eu tenho uma vírgula antes do pronome relativo? Sim, sim. Então eu tenho que é nosso Pai, uma oração subordinada adjetiva, olha a vírgula aqui antes do pronome, adjetiva explicativa. Separando, Deus nos salvará. Oxe, por que eu coloquei isso aqui? Deus nos salvará é a primeira oração. E a segunda oração, qual é, gente? Deus é nosso Pai. O que é isso? Deus é nosso Pai. Beleza? Vou apagar isso aqui. Deus é nosso Pai. Tranquilo, né, amores? Bem tranquilo aqui. Deus é... O que é isso? Por que eu fiz isso, hein? Que confusão, meu Deus do céu. Ok, galera, agora vai dar certo. Deixa eu salvar isso aqui. Deus é nosso Pai. Fui apresentado à namorada do meu amigo, pela qual estou apaixonado. Olha aqui, ó. Fui apresentado à namorada do meu amigo. É a primeira oração. Pela qual estou apaixonado. É a segunda oração. Bom, atenção. Aqui tem uma vírgula? Sim, fui apresentado à namorada do meu amigo, pela qual é a oração. Olha aqui a vírgula antes da oração subordinada. Então, ela é explicativa. Separando o período. Fui apresentado à namorada do meu amigo, estou apaixonado pela namorada do meu amigo. Ok? Basta você pegar o termo que o pronome substitui, tira esse termo e no lugar dele coloca o que ele substitui. Então, por exemplo, estou apaixonado pela namorada, pela qual não faz referência à namorada do meu amigo. Então, tiro o termo que ele substitui, o pronome e coloco o termo que ele substitui. Letra E, vejam. Os exercícios que o professor preparou esclareceram nossas dúvidas. Os exercícios esclareceram nossas dúvidas. É a oração principal que o professor preparou. Ela é uma oração subordinada, adjetiva. O que, gente? Tem vírgula antes? Não, então ela é restritiva. Separando, então, os exercícios esclareceram nossas dúvidas. O professor preparou os exercícios. Ó, eu vou tirar aqui o pronome e no lugar dele eu vou colocar o termo que ele substitui, os exercícios. O professor preparou os exercícios. Meu tio, que nasceu rico, acabou na miséria. Primeiro aqui, ó. Meu tio acabou na miséria. É a oração principal. Que nasceu rico tem uma vírgula antes? Sim. Então ela é subordinada, adjetiva, explicativa. E o acabou na miséria, meu tio acabou na miséria, oração principal, meu tio nasceu rico. Beleza? Olha aqui, gente. Transforme os períodos simples. Qual é a característica de um período simples? Ter apenas um único verbo. Transforme o período simples em períodos compostos por orações adjetivas. Inicie sempre pela primeira oração. Veja lá. Ó. Depois você vai classificar a oração adjetiva. Vejam, o professor é competente. A escola contratou o professor. Qual foi o termo que repetiu aqui? O professor, não é? Então, você vai retirar esse termo e, no lugar dele, colocar um pronome relativo. Olha aqui, ó. O professor é competente, a escola contratou o professor. O professor que a escola contratou é competente. Tá vendo? Começando pela primeira oração. O professor que a escola contratou é competente. Tem vírgula? Não.
Então, ela é adjetiva. Adjetiva o quê? Restritiva. Tá aqui, ó. Os alunos são responsáveis. Dou aulas para os alunos. Os alunos para quem dou aulas são responsáveis. É uma oração subordinada adjetiva, também o quê? Restritiva. Os alunos são responsáveis, dou aula para os alunos. Eu retiro o termo que repete e coloco um pronome relativo no lugar dele. Outra, ó. O homem tem a alma imortal. O homem é mortal. Vejam, o homem cuja alma é imortal é mortal. Então vejam, o homem é mortal. Cuja alma é imortal é a oração subordinada adjetiva. Adjetivo o quê? Explicativa. Olha a vírgula aqui antes do pronome relativo. O Brasil, o Brasil será o próximo local da Copa do Mundo. Os jogos se realizarão no Brasil. O Brasil, onde os jogos se realizarão, será o próximo local da Copa do Mundo. Ela é explicativa. Por que essa oração aqui, gente, obrigatoriamente é explicativa? Não existe um outro Brasil, não tem como eu ter vários. Se eu não tenho vários, só um, então ela só pode ser explicativa. Outra, a notícia sobre a cura da doença foi fantasiosa. A imprensa publicou a notícia. Vejam, juntando aqui os dois. A notícia sobre a cura da doença, a qual a imprensa publicou, foi fantasiosa. Tá vendo? A notícia sobre a cura da doença, a qual a imprensa publicou, foi fantasiosa. Eu tenho vírgula antes do pronome relativo, antes da oração? Não. Então, ela é... tenho sim a vírgula aqui. Então, ela é explicativa. Beleza? O presidente fez um discurso solene. O discurso agradou ao povo. O presidente fez um discurso solene que agradou ao povo. Ela é uma subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, deixa eu colocar um negócio aqui. Vejam, leia os períodos abaixo, julgue as afirmativas em falsas ou verdadeiras. Olha só, gente. O homem que não respeita o meio ambiente sofrerá severas consequências. O homem que não respeita o meio ambiente sofrerá severas consequências. Aparentemente a mesma coisa. O que difere, no entanto, está aqui, ó, na presença da vírgula. Aparentemente, né, meus amores, os dois estão dizendo a mesma coisa, somente de forma aparente. Essa vírgula aqui e a ausência dela, isso, meus amores, isso provoca uma variação de sentido muito grande. Vale lembrar sempre, quando eu estiver utilizando a vírgula, eu tenho uma ideia de todos. Se eu não estiver utilizando a vírgula, eu tenho uma ideia de alguns. Beleza? Então, todos aqui. Alguns aqui. Vamos lá? Vamos interpretar essa situação, então. Olha lá, galera. Em um, consideras que todos os homens não respeitam o meio ambiente? Não, né, amores? Na primeira construção, olha lá, a oração ela é restritiva. O que é uma oração restritiva?
é você pegar de um grupo, de um universo, e colocar apenas alguns. Vejam lá, ó, o homem que não respeita o meio ambiente sofrerá severas consequências. Eu estou dizendo que alguns, apenas aqueles que não respeitam, sofrerão, né? Ou sofrerá, no caso o homem, severas consequências. Beleza? Então, em um, considera-se que todos os homens não respeitam o meio ambiente? Não. Sem a vírgula me dá uma ideia de alguns. Então, não são todos. Letra B. Em 2, as severas consequências serão para todos os homens. Verdade? Verdade. Se eu estou aqui dizendo que, com a vírgula, eu tenho uma ideia de todos, significa dizer que todos os homens não respeitam o meio ambiente. E, consequentemente, todos sofrerão, tá? Consequências, severas consequências. Beleza? Então, em 2, as severas consequências serão para todos os homens. Perfeito? Correto? 3. Em 2, há referências a homens que respeitam o meio ambiente? Não, né, galera? Não. Em 2, todos os homens não respeitam o meio ambiente. Então, dizer que em 2 existem referências a homens que respeitam, isso está errado, tá? Isso, na verdade, estaria correto se fosse em 1. Em 1, há homens que respeitam e há homens que não respeitam. Ok? Letra D. Severas consequências sofrerão os termos antecedentes em 1 e 2? Sim. No primeiro, há homens que sofrerão severas consequências? Sim. Alguns, mas sim. No segundo, há homens que sofrerão severas consequências? Sim. Todos. Beleza? Sim. Todos. Ok? Tranquilo? Então, a letra D, ela é verdadeira. E a última aqui, a letra E. Vejam, o autor da frase ficaria mais feliz com o conteúdo da frase 1? Sim, com certeza. Por que, meus amores, ele ficaria mais feliz com a frase 1? Simples. Na frase 2, todos os homens não respeitam o meio ambiente. Ora, para quem está defendendo o meio ambiente, saber que todos não respeitam é muito pior do que saber, por exemplo, na frase 1, que existem homens que respeitam e existem homens que não respeitam. Beleza? Mas, para o autor da frase, então melhor é a 1, porque na 1 existem, talvez muitos, talvez poucos, não me importa, existem homens que respeitam o meio ambiente. Algo diferente do que acontece na frase 2, em que todos não respeitam o meio ambiente. Beleza, galera? Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação. Eu sei que os professores já fizeram a correção dessas atividades. Ontem mesmo eu fiz em uma turminha a correção. Às vezes, ali, pela quantidade de outros colegas perguntando, talvez você não consiga tirar da dúvida. Mas assista a aula, veja direitinho qual é a sua dúvida. Ah, professor, não entendi esse item aqui. Ah, não entendi aquele. Ótimo. Veja em que momento aparece a sua dúvida e depois pergunte ao seu professor, à sua professora. Beleza? Tenho certeza de que
você será respondido. Todos estamos aqui com uma única intenção: ajudar vocês a compreenderem esse conteúdo, como todos os demais, beleza? Também fazer que vocês empreendam, aprendam e, claro, que se saiam bem nas avaliações. Beleza? Amores, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tirem aí todas as dúvidas e se sobrarem algumas, perguntem depois. Um grande beijo para todos. Fiquem todos com Deus. Cuidem-se, tá bom? Tchau, galerinha. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.